A área de geociências, né, para o IBGE, ele tem como uma referência fundamental o território, né, que as equipes percorrem, medem, estudam esse território, né. Essa atividade, e aí além das questões que o IBGE faz especificamente de onde e por que ocorre um determinado fenômeno, a gente tem a parte de como ocorre, a DGC tem na sua base aonde um determinado fenômeno ocorre e como o espaço e suas redes se articulam nesse território. E aí o grande desafio que a DGC tem é prover dados geoespaciais, ou seja, dados que têm uma componente geoespacial, que tem a sua localização e suas relações e a composição com o território, do território brasileiro, com integridade, qualidade, forma, abrangência, velocidade, periodicidade adequada às diferentes demandas que chegam ao IBGE ou às oportunidades que as equipes encontram, né, nas suas relações de participação em congressos e reuniões técnicas com outras instituições. E como eu falei, a gente vai falar um pouquinho de temas que demandam informação geoespacial, né? Então, a gestão de infraestrutura. A gente tem diferentes questões de infraestrutura do país, né, que demandam informações geoespaciais, né? Então, se a gente pensar ali em projetos de hidrelétricas, a gente tem construções, tipos de hidrelétrica na região norte, que são construídas, que a gente chama de em cascata, e que se não tiver uma componente altimétrica com qualidade suficiente, você não tem espelhos d'água que geram energia suficiente ou mesmo espelhos d'água que inundam os geradores das hidrelétricas de cima. Então, a qualidade e a referência altimétrica nessas regiões é muito importante, né? Projetos de engenharia, georreferenciamento de imóveis rurais. Então, são questões de infraestrutura que demandam que a gente trabalha com informações sobre o posicionamento, como o IBGE divulga e fornece informações sobre o posicionamento para que as diferentes demandas que a sociedade traz, as demandas de projetos dentro do território possam ter esse referencial. E, é claro, não dando uma visão de todo, mas de alguma parte das redes ativas, né? São redes distribuídas no território todo do país, claro, com as dificuldades que a gente tem no que se refere ao território, ao tamanho que ele tem, à infraestrutura, porque essas redes demandam de energia, de internet, que monitoram 24 horas por dia, 7 dias por semana, informações sobre os sinais vindos das constelações GNSS e divulga isso para a sociedade, para que a sociedade possa, os usuários, possam melhorar o seu posicionamento, né, ao se conectar com essa rede. Ou seja, hoje a gente tem 144 estações da RBMC e 5 estações maregráficas que dão esse suporte a essas diferentes demandas. Outra questão fundamental para isso é os serviços. Não só as redes geodésicas hoje são compostas pela rede, né, mas por modelos e por serviços, né? A densificação da rede ela passa por uma discussão muito forte hoje, que nós temos serviços de posicionamento. Ou seja, o usuário faz seu levantamento, submete via internet as suas observações, o IBGE, dentro dos seus sistemas, processa e devolve essa informação processada com uma qualidade melhor, e não obrigatoriamente ele em áreas que tenham uma rede geodésica, tá? E, claro, outras relações sobre o território. Ou seja, aqui um exemplo de um projeto de redes e fluxos, né, ligações aéreas, onde você tem espalhado pelo território, né, todos os aeroportos e como esses aeroportos se interligam. No caso específico, esse é para passageiro, tem de carga e outras formas, e você consegue dar subsídios para as diferentes demandas de infraestrutura, como se eu tenho que implantar um aeroporto, quais são os aeroportos que têm maior fluxo, que têm mais demanda, e como você repensar e ter esse conjunto de informações para as tomadas de decisão. Claro, esse é um exemplo, que é ligações aéreas, tem gestão do território, energia, ligações rodoviárias e hidroviárias e mesmo o mapa de logística do transporte. Desenvolvimento social, né? Outra área em relação às questões de habitação, né? Programa Habitacional tipo Minha Casa Minha Vida, ou mesmo avaliação de déficit habitacional. Ou seja, como
o IBGE, através dos seus processos de produção de geoinformação, podem auxiliar essas ações. E aí a gente apresenta um projeto chamado Regiões de Influência das Cidades, ou seja, é um estudo derivado daquele que eu mostrei anteriormente, e mais com pesquisas em campo, de como as cidades se articulam entre elas, né, como tem essa questão não só de hierarquia, mas de articulação dos centros urbanos e como eles criam áreas de influência, né? Como o Rio de Janeiro tem uma determinada área de influência, outros centros têm outras áreas de influência, e assim por diante, você consegue ter ali ações, um entendimento de que ações possam ser levadas nessas regiões e aonde melhor tomar a decisão. Aqui um exemplo, dentro dessa publicação, deslocamento para serviços de saúde, ou seja, como a população se desloca entre as cidades para atendimento de serviços de saúde, como para compra e outros elementos. Então, ações de planejamento, aonde ações relativas à saúde podem ser aplicadas e que atendam uma maior quantidade da população, porque essas cidades se articulam, são centros hierárquicos maiores, entre outros, né? Essa publicação saiu em 2007, hoje ela está em campo, para ano que vem a gente tem uma nova publicação, e o que não tinha em 2007 são as relações das cidades vizinhas também com os outros países. Gestão ambiental, né? A gente tem processos aí grandes de ações que demandam informações sobre os recursos naturais e como esses recursos naturais têm as suas fragilidades, as suas pressões das ações antrópicas e como toda essa necessidade o IBGE pensa e tenta atender essas demandas, né? Então, aqui um exemplo, esse não é o mais novo, eu só tinha o de 2012, o projeto de monitoramento de cobertura e uso da terra, né? Já dentro daquela linha específica, lá no início, de você ter que atender o Brasil, né, com periodicidade, ou seja, um projeto que a gente consegue, de 2 em 2 anos, mapear a cobertura de uso da terra e gerar as contas físicas sobre cobertura e uso, né? O que a gente tem em relação a isso? Um exemplo de qualquer uma das classificações, né, vegetação florestal e outras, como ela parte de estoque em 2010 e como ela chega em estoque em 2011. Então, o quanto ela tem de adição de estoque e quanto ela tem de perda, isso em quilômetros quadrados, né? Então, ela teve perdas em relação à pastagem, à área agrícola, e não só essa tabela, mas aonde essas informações ocorrem. Isso ligado a outras questões, como as contas ambientais, né? Você tem projetos baseados em recomendações internacionais em que se trabalha com contas econômicas de água, terra, floresta, energia e minerais. A gente trabalhou junto com a Agência Nacional de Águas, DVGC e DPE, na produção das contas econômicas de água, né? E trabalhando hoje, deixa eu ver se eu botei... Não. No caso aí, já falando, em relação às contas nacionais de água, todo o estoque de água, quanto se tem de água, uma das questões é a integração da DGC nas diferentes áreas, é como o mapeamento pode apoiar isso. Então, mais à frente eu vou falar, a gente tem mapeamento em diferentes escalas, e como o processo contínuo que a gente tem também de atualização desse mapeamento, pode apoiar o cálculo do estoque de água. Então, aqui foi o lançamento em 2013 da base cartográfica na escala para 250 mil, os processos de atualização, usando imagens, conseguiram atualizar questões como massa d'água, né? Vulnerabilidade e risco, né? Um projeto, um Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastre, né? Que tem várias ações e uma delas é mapeamento. E o IBGE participa desse projeto, né? Saber aonde ocorre, quem mora, se ocorre numa determinada localidade, qual a influência dela em outras localidades, e aí todo aquele projeto também da região de influência, né? Se isso ocorre num centro urbano hierárquico que atende a outras, como isso pode influenciar naqueles. E aí a parte do mapeamento trabalhando muito na questão de prover bases, imagens e modelos digitais para poder... não foi?
atender essas demandas. O primeiro trabalho foi em torno de 290 municípios, até 2015, agora num segundo ciclo, mais de 500 municípios em que se levantam informações para que se tenha subsídios a esse plano de gestão de resposta a risco. E aí algumas questões, né, que normalmente a gente passa, em alguns casos, principalmente quando se pega, né, o mapa índice, né, o Brasil não vem mapeando, e a gente tenta aqui mostrar um pouquinho. O mapa índice que apresenta tem esses buracos, e há um tempo, com um projeto da Base Cartográfica da Amazônia Legal, se vem buscando complementar esses vazios, a mesma coisa que está em amarelo que existia, no caso do Estado de Roraima, com parceria com o Estado de Roraima, mesma coisa Rio de Janeiro, né? Os projetos que andaram de mapeamento, um para 25 mil, agora os mais recentes, num projeto da Base Cartográfica, um para 100 mil do Brasil, já entregue o Estado de Goiás, né? E trabalhando agora Espírito Santo, Alagoas e Sergipe, se eu não me engano, e junto com a Chesf, para fechar a região Nordeste. Então, são produtos que se vem tratando para atender essas demandas no que se refere à vulnerabilidade e risco, e outras como contas de água, cálculo de estoque da água no país. Claro que isso tudo demanda questões, né, orçamentárias, infraestrutura, pessoal, e isso é impactante, é claro. O que a gente consegue, em alguns casos, como esse específico, a gente conseguiu 2 linhas de ações dentro do PPA passado, em que a gente tem que é o aprimoramento e é o avalia, que a gente recebe recursos para trabalhar nesses projetos específicos, né? Como se a gente pensar em parcerias também com outros, no caso do Amapá, na rede geodésica, e outros que a gente vem buscando essas questões, principalmente orçamentárias, mas que demandam não só a questão orçamentária, projetos de interesse, né? Equipes técnicas em quantitativo e treinadas para realizar essas atividades, e uma infraestrutura, seja infraestrutura de veículos, de servidores de armazenamento, de processamento, equipamento GPS, ou seja, manter uma rede com 144 estações funcionando 24 horas por dia é um trabalho pesado, que ele funciona bem para a gente trabalhar também com parcerias com órgãos que demandam dessa informação, e a gente trabalha em conjunto com eles. É claro que, quando a gente fala, a gente deixa muita coisa para trás, né? Projetos e plataformas que dão acesso a essa informação, com quase todos os produtos saindo já na plataforma interativa, o banco de dados geodésicos já com uma cara nova, produtos novos no que se refere à dinâmica agropecuária, bases de manuais técnicos associados à qualidade da informação, ou seja, um conjunto de outros produtos que, pelo tempo, é restrito, mas que a gente, de certo modo, tenta encaixar essas operações em demandas. Ali a gente fez alguns grupos de demandas que a gente vem tentando trabalhar e ajustar as atividades para essas demandas. Ok? Obrigado. Não sei se passei muito ou faltou tempo.